Há 15 anos, quando eu recebi nas mãos o meu diploma de engenheiro mecânico, eu jamais imaginaria que a minha carreira tomaria esse rumo e que eu ia estar aqui hoje com você, compartilhando lições aprendidas sobre inteligência artificial. Hoje eu me sinto muito realizado por poder transformar a vida das pessoas por meio da educação, usando tecnologia e digital para levar oportunidades a milhões. Eu estou contando a minha história como um exemplo de que essa transição de carreira é verdadeiramente possível. Exige dedicação, humildade, resiliência, mas também estar atento aos movimentos do mercado, reconhecer as oportunidades que surgem e tomar decisões conscientes nos momentos certos. Eu sinto que a gente está vivendo uma situação semelhante agora, e quem sabe essa pode ser a sua chance de dar uma guinada exponencial na carreira. Mas não precisa ser uma mudança tão grande quanto a minha. Você pode crescer na sua própria área. Afinal, a inteligência artificial está provocando transformação em todos os setores. Antecipar-se a esse movimento e dominar as habilidades necessárias para alavancar resultados usando inovação e tecnologia pode ser um impulso que você precisa para alçar voos mais altos. No segundo episódio da websérie Carreira Exponencial, eu vou compartilhar 3 passos importantes que podem te guiar nessa sua jornada de desenvolvimento. São indispensáveis para que qualquer profissional melhore os seus resultados utilizando modelos de IA e aumente as chances de dar uma virada exponencial na carreira. Vamos começar? Em primeiro lugar, lembre-se que você não precisa ter conhecimento prévio em programação ou tecnologia para acompanhar sua websérie e para começar a usar soluções de IA nas suas atividades. Além disso, nos próximos dias, eu e o IBMEC, que viabilizou a produção desse conteúdo, vamos apresentar uma oportunidade para você, que tem graduação completa, continuar investindo no seu desenvolvimento e aumentar as suas chances de destacar nessa área de tecnologias emergentes. E não esquece que no final de cada aula eu revelo uma parte da senha que vai liberar o certificado belíssimo do IBMEC para você colocar no seu currículo e no seu LinkedIn. Bom, no capítulo anterior eu te expliquei um pouco melhor o conceito de inteligência artificial e as várias técnicas que vêm surgindo nesse campo da ciência. Contei também que essas soluções que simulam as habilidades humanas e são capazes de aprender com seus próprios resultados existem há mais de 80 anos. Nos últimos anos, elas atingiram um ponto de inflexão, porque a qualidade do output e a acessibilidade atingida tiveram um crescimento muito rápido. Falamos também sobre as somas exorbitantes que vêm sendo investidas e a versatilidade das aplicações que permeiam vários setores do mercado. Educação, saúde, segurança, agro, finanças, judiciário. Mas em todos esses negócios, não basta a empresa possuir tecnologia de ponta e toda essa infra e os seus dados estarem preparados para escalar o uso de IA. O que vai fazer diferença na geração de resultados é ter o time certo. Lideranças capazes de adaptar a estratégia e orientar a execução utilizando técnicas de inteligência artificial da maneira correta. Então, você precisa compreender como manipular a tecnologia para ser bem-sucedido nesse papel e se tornar esse profissional tão desejado. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você 3 etapas essenciais que devem fazer parte da sua jornada de evolução. A primeira delas é conhecer os fundamentos que orientam os modelos de IA. Você precisa entender como eles funcionam e como eles podem ser aplicados, para conseguir definir visão e estratégia para o seu negócio. Isso significa enxergar onde você quer chegar e como você deve priorizar a adoção de IA. Quais processos oferecem maior espaço para otimização? Quais produtos ou serviços seriam mais impulsionados? Onde estão as melhores oportunidades de gerar valor para o cliente ou resultado para o negócio? Imagina que você é um piloto de avião que está prestes a decolar em uma longa viagem. Antes, você precisa elaborar um plano de voo, não é mesmo? Conhecer os sistemas disponíveis, as funcionalidades no painel de controle, as ferramentas de navegação. Você precisa planejar a trajetória, a altitude, a velocidade ao longo de todo o percurso. E o mais curioso dessa analogia é que, se você reparar, de fato, o piloto de avião hoje é um excepcional coordenador de máquinas inteligentes, já que boa parte desses sistemas utiliza e recebe instruções e, a partir daí, opera automaticamente. Pense no seu papel perante as ferramentas já da forma similar. Você precisa estar no controle, conhecer as funcionalidades à sua disposição e determinar onde e como você pode aplicá-las para poder impulsionar os resultados. O segundo passo tem tudo a ver com a correlação entre problema e solução. Sabendo como cada ferramenta funciona, como manipulá-las de forma a extrair os melhores resultados, quais são seus inputs, seus outputs, suas fortalezas, suas fraquezas, os melhores contextos de aplicação, aí sim você vai conseguir definir como escolher o melhor modelo para cada uma das suas necessidades e como implementá-los com eficácia para atingir o objetivo que você almeja. Você deve ser capaz de interpretar as respostas e tomar ações a partir delas,
seja de avançar na estratégia ou de revisitá-la. Continuando a analogia do piloto de avião, aqui você já entendeu o que cada ferramenta faz, e agora vai escolher como e quando usá-las, e tomar decisões com base em cada situação. Por exemplo, se enfrentar uma forte tempestade, talvez você precise rever a sua rota, ou alterar a velocidade da aeronave, ou aumentar a potência das turbinas, ou até mesmo fazer um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. Juntando os passos 1 e 2, veja que não adianta você ter visão e estratégia bem definidas, mas não ser capaz de tirar as ideias do papel e colocá-las em prática com consistência. Do mesmo modo, você pode ser um excepcional executor, mas vai desperdiçar tempo e recursos se colocar em operação uma solução que não te leva no seu objetivo e não leva aos resultados que você pretende alcançar, porque a sua estratégia talvez era falha. O terceiro passo é o gatilho para você assumir um papel de liderança na transformação digital do negócio por meio da IA. Conforme as suas responsabilidades vão crescendo, você deve conseguir orientar outras pessoas sobre o melhor caminho a seguir. Mobilizar e engajar essas pessoas a realizar suas tarefas. Isso passa por inspirar, transmitir segurança e confiança, ser capaz de convencer de que a sua recomendação é a melhor. Objetivamente, trata-se de aprimorar suas habilidades de gestão de pessoas e processos. E no contexto das soluções que envolvem IA, normalmente a gente está falando de times multidisciplinares. Então você vai ter que aprender a lidar com diferentes perfis, identificar a melhor abordagem para cada um deles, tanto na dimensão técnica quanto na emocional. Por exemplo, os pilotos precisam interagir com diferentes equipes no decorrer do voo, comissários de bordo, profissionais nas torres de controle no tráfego aéreo, membros da companhia aérea. Como comandante, você deve assegurar que todos estão executando o seu trabalho em harmonia para chegar ao seu destino com segurança. Para chegar nessa posição, obviamente, você precisa alcançar um domínio maior dos fundamentos e aplicações da IA. Isso só vai ser possível com conhecimento e prática. Estudar, aprender, interagir com os modelos, testar, treinar, produzir soluções. Só assim você vai conseguir alcançar esse objetivo. Recapitulando, falamos sobre os 3 grandes estágios do seu desenvolvimento no domínio das tecnologias emergentes do campo da IA. O primeiro foi conhecer os fundamentos e aplicações de mercado, sendo capaz de definir a melhor estratégia para o seu objetivo. O segundo foi compreender o funcionamento das ferramentas para determinar a melhor solução para cada problema ou oportunidade. E o terceiro foi construir um repertório e colecionar experiências que vão legitimar você como uma liderança qualificada para escalar o impacto no negócio. Agora, você lembra que na aula anterior eu adentrei o território dos fundamentos, dando uma palhinha para você dos principais conceitos envolvidos, o histórico dessa ciência e as principais referências de mercado. Já nessa aula, eu vou entrar um pouco mais dos funcionamentos dos modelos, porque eu quero incentivar você a colocar em prática alguns exemplos. Eu vou te ajudar a melhorar a qualidade dos comandos que você já dá para as ferramentas de IA, para que você obtenha resultados melhores e já comece a dar passos longos na diferenciação versus outros profissionais do mercado. Vamos começar com alguns conceitos importantes para você entender melhor as dicas que eu vou te dar. Primeiro, eu quero que você tenha sempre em mente que os modelos como o GPT funcionam como grandes preditores. Isso significa que eles estão sempre calculando probabilidades, tentando identificar qual a palavra que tem mais chance de ser compatível e formar a melhor resposta para a sua pergunta. Para calcular essas probabilidades e compor a resposta, o modelo trabalha com diversos parâmetros oriundos do seu comando e da base de conhecimento a que ele tem acesso. Dando um zoom aqui nesse comando do usuário, o modelo ele vai buscar capturar sua intenção, as entidades envolvidas e o melhor contexto, dentre alguns outros parâmetros. Essas palavrinhas são chave nos que nós chamamos de engenharia de prompt. Prompt é exatamente esse comando que é dado para o modelo, que vai gatilhar a sua operação em busca de construir a resposta ou fornecer o resultado. Intenção, entidades, contexto são alguns dos elementos que compõem o prompt. Quanto mais bem nele ideados, maiores as chances do resultado do modelo ser assertivo. O termo engenharia de prompt vem sendo usado bastante no mercado para designar o conjunto de técnicas para a criação de comandos com eficiência e eficácia. Isso porque esse não é um jogo de quanto mais melhor, mas sim de como ser mais assertivo com eficiência. Acontece quando a gente fala de modelos de IA mais robustos, com mais parâmetros, que são usados em ambientes corporativos, o custo da operação e o tempo de resposta vão ser influenciados pelo tamanho do prompt. É por isso que vem crescendo tanto a demanda por engenheiros de prompt. São profissionais especialistas na criação desses comandos. Inclusive, variam conforme a área em alguns casos. Mas vamos entender juntos alguns dos exemplos, para que você possa praticar logo em seguida.
Imagina que você deseja reservar uma acomodação para sua próxima viagem de trabalho. Você poderia fazer essa solicitação para o modelo com a seguinte frase: eu gostaria de reservar um quarto individual em um hotel no Rio de Janeiro no dia 6 de setembro. Nesse comando, a intenção é o assunto principal da sua frase. Nesse caso, reservar um quarto. As entidades funcionam como complementos à intenção e servem para especificar o assunto principal e delimitar o contexto. Por exemplo, tipo de quarto, individual, local, hotel do Rio de Janeiro e dia, 6 de setembro. Poderia haver outras, mas nesse exemplo temos apenas essa. Há situações em que a resposta do modelo não atende às expectativas do usuário exatamente porque não foram dadas informações complementares suficientes para que o contexto tivesse sido delimitado. Nesse exemplo que a gente está usando, você concorda que essas entidades que a gente usou são indispensáveis? Quais outras você acrescentaria para melhorar a resposta? Começando pela intenção, é primordial que você seja sempre bem objetivo e específico sobre qual a entrega esperada. Por exemplo, se você da área de marketing está preparando o lançamento de um produto, poderia demandar algo como: sugira o melhor segmento de público-alvo para essa campanha publicitária. Se você trabalhar com RH e está avaliando pessoas para uma posição estratégica na companhia, poderia seguir com algo como: indica se esse currículo é compatível com o perfil dessa vaga. Nesses casos, é claro que as entidades indispensáveis para uma resposta assertiva seriam o detalhamento da campanha publicitária, o currículo do candidato e o perfil da vaga, respectivamente. Mas outras poderiam ter sido incluídas para aumentar a curiosidade. Mas deixa eu trazer mais insights sobre esses elementos complementares. Você pode atribuir uma persona ao modelo ou indicar como ele deveria se comportar. Por exemplo, você é uma repórter esportiva que foi jogadora de vôlei e ganhou uma medalha olímpica. Ou pode ser até mais específico, como por exemplo, usa o estilo da Tarsila de Amaral ao criar essa imagem. Outra possibilidade é indicar forma, como adote um tom investigativo ou não use termos técnicos. Outro fator crucial são os exemplos de resultado que você gostaria ou não de receber. São entidades que trazem mais clareza para o modelo do que deve ou não considerar como resposta satisfatória. Esses exemplos podem ser concebidos inclusive a partir das próprias tentativas anteriores que você fez. Aqui eu quero aproveitar para reforçar a relevância de você dar feedback para o modelo. Caso a devolutiva dele não atenda às suas expectativas, você deve usar essa devolutiva no próximo prompt, incluindo ela como um exemplo do que não deveria ser respondido, ou incorporando novos elementos no seu prompt, endereçando as inconsistências que você encontrou nessa resposta insatisfatória. Essa prática vai ajudar você a produzir melhores resultados. Muita coisa, né? Eu sei. Mas não se preocupa, eu vou enviar no nosso grupo de WhatsApp um roteiro com essas recomendações e algumas outras sugestões. Eu também vou mudar uma estrutura de prompt que você vai poder utilizar como referência. É claro que é apenas um de vários possíveis modelos, e o ideal é você moldando essa estrutura conforme o perfil de demanda da sua área e o que você quer atingir. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, clica aqui embaixo e você vai ser redirecionado para lá. Agora, lembra que eu mencionei que além do prompt, o modelo também utiliza a base de conhecimento a que ele tem acesso e que foi usada para o seu treinamento para construir a sua resposta? Esse é outro elemento crucial para a curiosidade dos modelos. E é por isso que tanto tem se falado nas empresas sobre a importância de ter dados estruturados, processos documentados e repositórios organizados. Mas isso é um tópico com um nível de complexidade um pouco maior, que exige um tempo mais longo para a gente se aprofundar. Outra grande oportunidade são os multi-agentes ou copilotos. São soluções que permitem que você crie assistentes especialistas em determinados assuntos para aumentar a produtividade sua e do seu time, e também para atender com mais prontidão e acuracidade do seu cliente. É quase como se você pudesse ter um chat GPT especializado nos processos da sua área ou no esclarecimento de dúvidas sobre o produto que você oferta. Mas esse é mais um tema que precisamos tratar com mais profundidade. Aliás, você deve ter notado que em ambas as aulas eu mencionei algumas técnicas e competências decisivas para que você domine esse novo universo, mas que eu não vou conseguir tratar aqui nessa websérie. Se você decidir dar passos mais robustos no seu desenvolvimento, reconhecendo essa com uma chance de dar uma guinada exponencial na sua carreira, fica atento nos próximos dias. Eu e o BMEC vamos te apresentar uma especialização completa em IA, Data Science e Big Data para negócios, que aborda com profundidade todos os assuntos que você precisa saber para construir esse diferencial competitivo no mercado. Bom, estamos fechando aqui mais uma aula. Nós falamos sobre passos necessários para se tornar um profissional que gera valor usando soluções de IA. Abordamos as principais técnicas que você pode usar para comandar os modelos e extrair melhores resultados. Sexta-feira, no nosso próximo encontro, eu vou te apresentar os diferentes caminhos que você pode seguir no mercado para aproveitar esse repertório que você está construindo para ampliar sua renda. Você pode crescer na própria área, pode mudar de empresa,
pode montar seu próprio negócio, atuar como consultor, mas seja qual for a trajetória que você escolher, conta comigo. Eu me deparei com essas há um tempo atrás e tive que fazer a escolha. E por isso eu quero compartilhar com você tudo o que eu aprendi. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de postar aqui embaixo para que eu e o meu time possamos ajudar você a esclarecer. E não esquece de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acredita que possam se beneficiar e também ter a chance de transformar sua carreira. E por fim, aqui vai a segunda parte da senha que vai destravar o seu certificado do IBMEC no final da websérie. São 3 letrinhas: E, L, I, todas em maiúsculas. Te espero na próxima aula, hein? Não me deixa na mão. Até lá!